Bom, vamos dar prosseguimento, ainda falando de trabalho, uma situação um pouquinho diferente da anterior. Vou compartilhar a tela. Na situação anterior, nós estávamos falando de aplicação de uma força constante. E se a gente aplicar uma força variável? Se nós aplicarmos uma força variável, podemos formar um gráfico com essa característica aqui, ó. À medida que o corpo vai se deslocando, a força vai aumentando. E aí, a figura formada abaixo desse gráfico, ela é numericamente igual ao trabalho. Então, temos aqui ó, um exemplo mais fácil, né, de se calcular a área, porque esse aqui se tem uma curva, não é exatamente um trapézio, né? Então, esse aqui é um gráfico mais fácil de calcular, porque ele forma uma figura geométrica conhecida. Então, vamos utilizar aqui ó, o próprio exemplo para explicar aqui como é que faz o cálculo do trabalho. Então, no gráfico abaixo, representamos a força motora que age no movimento de um carro. Determine o trabalho dessa força que atua na direção do movimento, sabendo que o mesmo partiu do repouso. Então, se você analisar o gráfico, partindo do repouso, com o deslocamento igual a zero, a força também é igual a zero. A intensidade dessa força vai aumentando e, ao mesmo tempo, o carro vai se deslocando. Aí tem o primeiro ponto aqui, tracejado nessas linhas, onde a gente percebe que, a partir deste ponto, a força se torna constante. Até esse ponto aqui, ela era variável. Daqui para frente, até os 500 metros, ela será uma força constante. Muito provavelmente, a partir dos 500 metros, essa força cessou. Só que, pela inércia, o carro vai continuar se deslocando até parar. Então, o carro parou aos 600 metros. Com isso, com essa área dessa figura geométrica, a gente pode estabelecer o trabalho realizado. Então, sabendo-se aqui que a base maior desse trapézio é 600, a base menor é 500 menos 200, ou seja, 300. E a altura do trapézio é 1.200, podemos aplicar a fórmula da área do trapézio, 600 mais 300 vezes 1.200 dividido por 2. Isso resulta em 540 mil joules. Posso deixar desse jeito? Posso, mas é interessante utilizar os múltiplos. À medida que eu faço a supressão de três casas decimais, como se eu estivesse dividindo por 1.000, eu posso escrever, então, 540 quilojoules. Ok? Então, lembrando, esse ponto é muito interessante, tem que prestar bastante atenção na resolução dos exercícios. Quando o trabalho da força é constante, eu posso aplicar a fórmula força vezes distância vezes o cosseno de θ. Agora, se o trabalho realizado varia ao longo do deslocamento, tem que se levantar o gráfico para calcular a área formada pela figura para estabelecer o trabalho. Ok? Então, vou parando esse vídeo por aqui, porque nós vamos falar de outro assunto no próximo vídeo.